Vamos passar agora para a parte da mensagem. Mensagem que edifiquem a nossa vida, que nos ensina o caminho do bem e da verdade. Ensina o fiel apostólico viver consagrado aqui na terra, ter uma vida intelectual com a unção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Amados irmãos, para que possamos ter em nossa vida, em nosso lar, em nosso dia a dia, até mesmo no nosso trabalho, para que possamos ter a unção do Espírito Santo do Pai, precisamos estar em condição, espiritualmente falando, uma vida de lealdade, uma vida de consagração, uma vida de santificação aos ensinos da doutrina de Jesus, que a Santa Vó Rosa nos ensinou através do santo profeta irmão Aldo, durante a sua trajetória de 44 anos aqui na terra. Porque a doutrina, os ensinamentos do Evangelho do Reino dos Céus é de Jesus. E Ele nos concedeu, através do preparo do ministério da Santa Vó Rosa, quando Ele, Jesus, preparou o outro Consolador. E isto Jesus fala, o Espírito Santo de verdade, que o mundo não conheça, mas vós conheça porque habita em vós e está em nosso meio. Quando Jesus se refere, amados irmãos, que o mundo não conheça, é porque não merece o Consolador, porque muitos não fazem a sua parte. E vós conheça, porque habita em vós, está em nosso meio o Consolador, a partir que nós, daquele momento que nós aceitamos as promessas de Jesus, a doutrina dele, o Evangelho dele, que a Santa Vó Rosa nos ensinou, nos concedeu através do Santo Irmão Aldo, que são ensinamentos de grande poder, ensinamentos verdadeiros, ensinamentos que moraliza, rege a vida do fiel apostólico. E a mensagem, amados irmãos, ela nos fala o pedido do Conselho Deliberativo em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, pela união do seu povo e a perfeita unidade. Irmãos, falando em união, falando também em unidade espiritual, primeiramente precisamos estar unidos numa só fé, unidos num só amor, para que possamos ter a perfeita unidade de espírito, e através da união nós passamos a receber as virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, em nossa vida. Mas entendam, prezados irmãos e irmãs, jovens apostólicos, que durante a trajetória do ministério do Santo Irmão Aldo,
de 44 anos da sua vida aqui na terra, ele muito lutou nesta tecla sobre a união, para que possamos ser unidos, amados irmãos, para que possamos viver nesta união em comunhão com o reino dos céus, com o Espírito Santo do Pai, que é a fonte de sabedoria. O Espírito Santo de Deus, ele é maior na região celestial. Ele inspira o próprio Deus, o nosso Pai. E Deus, através das nossas qualidades, de estarmos consagrados, obedientes aos ensinos doutrinários desta igreja, nos ensinado pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, Ele nos manda do seu trono, da sua glória, a unção do seu Espírito na nossa vida. Mas entendam, amados irmãos, para que possamos receber as virtudes do Espírito Santo de Deus, nós precisamos estarmos com qualidades. Quais são essas qualidades, prezados irmãos? Primeiramente, a mensagem nos fala sobre união. Primeiramente, para que nós falamos que nós amamos a Deus, em primeiro lugar, nós precisamos ser unidos com o nosso próximo. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos ter aquela semente do amor em nosso espírito. E passar essas qualidades para o nosso próximo. Ser uma pessoa amorosa de espírito. Ser uma pessoa que ama o seu próximo, que pratique a bondade, que pratique o amor, que ama o seu próximo. Aí sim, amados irmãos, podemos falar que nós amamos a Deus, que nós amamos o Consolador, a Santa Vó Rosa, que nós amamos a Jesus, que nós amamos o Santo Irmão Aldo. Por que, amados irmãos? Porque Jesus nos ensinou que devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. E devemos praticar a bondade, fazer o bem sem olhar a quem. Mas muitas vezes, amados irmãos, alguns não sabe praticar a bondade, não sabe ter a união na sua vida. Muitas vezes, quero citar para os irmãos, principalmente no trabalho, no ministério do coral, ministério muito importante, ministério que ajuda na obra de salvação, como os irmãos apresentaram esses 4 hinos tão lindos, tão maravilhosos. E muitas vezes, amados irmãos, há no trabalho dos coros, há uma desunião, há brigas, desavenças, contenda entre colegas de ministério. Muitas vezes não respeita o seu irmão, não respeita o seu colega de banco. Muitas vezes chegam, nem cumprimentam o seu irmão. Não sabe nem chegar e cumprimentar e dizer se está tudo bem. E do jeito que chega, senta. Muitas vezes nem ora, não pede a Santa Vó Rosa, não pede o Santo Irmão Aldo, para abençoar a sua vida, a sua família, para também abençoar a nossa reunião, para que os santos possam estar aqui conosco, nos fortalecendo, nos alimentando o nosso espírito. Mas muitas vezes não.
não gosta, muitas vezes fala assim: eu não gosto de fulano. Aí eu tenho ódio de olhar para a cara de fulano. Irmãos, aonde vamos parar com isso? Tantos ensinamentos que o santo irmão Aldo nos ensinou. O santo irmão Aldo, ele hoje está na glória celestial. É um anjo de luz. Foi preparado pela Santa Vó Rosa para nos ensinar os ensinamentos de Jesus. Para nos ensinar a termos uma vida de bom proceder, uma vida de qualidade aqui na terra. Não uma vida de desunião, não uma vida de brigas, de contendas, de desavenças. Muitas vezes há no trabalho, critica o seu colega de ministério, muitas vezes não sabe ter aquela verdadeira união. Aí muitas vezes não vai bem na sua vida, não vai bem no seu ministério, não vai bem no seu trabalho, até mesmo lá no seu lar não vai bem, porque é uma pessoa briguenta, uma pessoa que não sabe ter união, aí nada vai bem na sua vida. Aí surge, amados irmãos, surge na sua vida uma bola de neve. Aí muitas vezes clamam: Santa Avó, Santo irmão Aldo, tem misericórdia da minha vida, me ajudem, nada vai bem na minha vida. Mas não parou para pensar se a sua vida está de acordo com os ensinamentos que o santo irmão Aldo nos ensinou quando estava na vida do seu corpo. Muitas vezes não parou para pensar se a sua vida vai bem, se está de acordo até mesmo com a doutrina, com a disciplina desta igreja apostólica. E muitas vezes que acontece no trabalho, no ministério do canto e da música, há muita desunião, amados irmãos. Um querendo ser melhor do que o outro. Até mesmo não respeitam o seu dirigente que está à frente do trabalho. Não aceitam as orientações que muitas vezes a direção nos concede orientação para que possamos ter um bom trabalho em comunhão com o reino dos céus. Muitas vezes não concordam com o seu dirigente, o regente que está à frente do trabalho. E muitas vezes até mesmo acham que está pirraçando o regente, que está pirraçando o trabalho. Mas não está não, amados irmãos. Está pirraçando a si próprio. Por quê? Porque perde a graça, perde o amparo, perde a proteção, perde a unção do Espírito Santo de Deus, porque não faz a sua parte, não procura obedecer, não procure ter a semente do amor que Jesus nos ensinou. Jesus disse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas vos dou a minha paz, porque eu tenho vos dar esta paz. Eu tenho esta paz para dar. Então, amados irmãos, precisam tirar do seu coração esses sentimentos. Irmãos, vamos ver o que na doutrina nos fala. O apóstolo São Paulo, ele fala para aquela igreja do passado, a igreja de Coríntios, isto lá no passado, para os apostólicos do passado, que serve para nós, que serve para edificar mais a nossa fé, para que cada um de nós façamos o de melhor, para que cada um de nós façamos
um livro de consciência na nossa vida, na nossa mente. O apóstolo São Paulo, ele cita: todo aquele que procura a sua igreja, com seu coração amarrado de amarguras, de sentimentos maus, de ódio, de inveja, de cobiça, de ambição, de rancor no seu coração, se não arrepender, se não buscar a sabedoria, e se não pedir perdão, será réu diante de Deus, o nosso Pai. Porque, amados irmãos, porque deseja tudo de ruim para o seu próximo. E toda pessoa que tem essas qualidades no seu espírito, ela não deseja nada de bom para o seu próximo. Ela quer ver o seu próximo na miséria. Ela não quer ver o seu próximo amparado, não quer ver o seu próximo bem guardado. Mas se esta criatura não tirar esta raiz de amargura do seu coração, e não se arrepender quanto é tempo, amados irmãos, poderão perder a salvação do seu espírito. E muitos, amados irmãos, principalmente para nós que somos apostólicos, tem pessoas, amados irmãos, que têm o costume de julgar o seu próximo. Tem pessoas que têm costume de julgar o seu próximo. Muitas vezes não é uma verdade, um fato que aconteceu não é verdade, e aí começa a julgar, começa até mesmo condenar o seu próximo. E o apostólico, ele não pode julgar a ninguém, porque acima de nós está o nosso Deus, acima de nós está Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Jesus e o nosso Deus, a Santa Vó Rosa, que recebeu a missão. Jesus e a Santa Vó Rosa, as duas testemunhas de Deus. Então o apostólico, ele não pode julgar a ninguém. Jamais. Nem quem for da nossa fé. Ninguém, amados irmãos. É por isso que, como citei no ministério, e não só no ministério do canto e da música, mas no ministério em geral de nossa igreja, trabalho dos obreiros, como diácono, nas diaconisa, no trabalho do ministério de pastor, deve haver a verdadeira união, o respeito, o amor ao seu próximo. Deve existir. Se querem ser felizes, amados irmãos. É por isso que muitos sofrem. É por isso que muitos não são abençoados na sua vida. E muitas vezes sofrem. Aí, porque guarda o sentimento de ódio, de amargura na vida do seu próximo. Então, amados irmãos, para que a nossa igreja ela seja sempre vitoriosa, precisamos praticar a bondade, o amor, precisamos ser unidos, como o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Precisamos ter uma vida intelectual com Deus, o nosso Pai, para que possamos receber sempre a unção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, falando também sobre a união, devemos ser unidos até mesmo com o reino dos céus, em participarem das reuniões, frequentarem mais as reuniões, valorizar mais as reuniões de nossa igreja. Uma reunião como essa, reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, os irmãos não sabem o quanto é importante a reunião de oração. Irmãos, a reunião de oração, ela tem poder até mesmo para